Agora. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, hein? Depois de ouvirmos aí esta linda canção na voz da cantora Lauriette, chegou o momento de refletirmos um pouco na palavra de Deus aqui no programa Coração Valente. São 17 horas e 39 minutos e hoje vamos falar, com o tema Minha Vida nas Mãos de Deus. Onde está a sua vida? Em que mãos estão a sua vida? E para meditarmos na palavra de Deus, vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 31 ao 34, onde assim nos diz a palavra de Deus: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que o nosso amantíssimo Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Meus amados, meus queridos, meus diletos ouvintes do programa Coração Valente, depender de Deus em tudo, confiar totalmente nele e ser dirigido pelas suas mãos deve ser o maior objetivo e o maior ideal da minha e da sua vida. Deus está nos dizendo: filho, não se preocupe com o amanhã. Eu sei de tudo que você precisa, porém, busque primeiro o meu reino e a minha justiça. Deus está nos pedindo: entregue sua vida em minhas mãos e seja totalmente dependente de mim. Ou seja, Jesus nos exorta neste texto que nós acabamos de ler a não nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Todavia, devemos em todo tempo ser totalmente dependente de Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais interessadas em si mesmas, autoconfiantes, só buscam as coisas materiais, pois são pessoas confusas e inseguras acerca do dia de amanhã. Quem não se lembra do povo de Israel, quando Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou mandar pão do céu, maná do céu para alimentar o povo. Agora orienta eles, diz a eles que só peguem o que vão comer hoje, não peguem para amanhã, porque não vai prestar. Mas o povo estava naquela ânsia do dia seguinte, preocupado com o dia do amanhã. Aí pegaram comida para hoje, para amanhã, para daqui a uma semana. Aí quando foi no outro dia que se acordaram, estava tudo podre. Quando na verdade a palavra de Deus nos diz: olha, não
se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A dependência total de Deus, meus amados ouvintes do programa Coração Valente, a dependência total de Deus vem com as experiências da vida. Devemos observar todas as situações e aprender a depender totalmente do Pai. Independente do que vivamos ou pensamos, das dificuldades ou das lutas que nós enfrentamos, nós devemos encontrar circunstâncias para declarar o que o rei Davi declarou lá no Salmo de número 31, versículo 14 e 15. Eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro, os meus dias estão nas tuas mãos. Ou seja, assim como o salmista, devemos declarar: Senhor, os meus dias, a minha vida, os meus sonhos, os meus propósitos e os meus projetos estão em suas mãos. Isso sim é depender única e exclusivamente de Deus. Dependência, no dicionário bíblico, significa se submeter ou se sujeitar, mas raramente na dependência de alguém, muito menos na dependência de Deus, pois viver na dependência de Deus requer 3 atitudes difíceis para o ser humano, mas quando cumpridas, honram a Deus. 3 atitudes que na verdade são sinônimos da palavra dependência. Primeiro, obediência. Obediência é a ação de quem obedece e se conforma com a autoridade de outros. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus nos mostra que uma das maiores histórias de obediência na Bíblia está no livro de Gênesis, representada na pessoa de Abrão ou Abraão. Fica claro no texto que, ao ouvir e obedecer ao chamado, Abraão dependeria exclusivamente da direção de Deus. Ou seja, deixa eu colocar aqui, você que tem um chamado, pronto, você que tem um chamado de Deus, né? Não é um chamado do homem, um chamado de Deus, tem que obedecer, tem que depender de Deus, senão o chamado não acontece. A palavra diz em Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso por falta de obediência a Deus. Ao analisarmos o capítulo 12 de Gênesis, podemos observar que a obediência não impõe somente regras e condições, mas também gera benefícios e privilégios. Ao obedecer, Abraão seria pai de multidões, abençoado, engrandecido e uma bênção para todas as famílias da terra. Aqueles que o abençoassem seriam também abençoados. Os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. A obediência é uma virtude e ela deve ser devida a Deus em primeiro lugar. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer que pela fé Abraão, sendo
sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Deus chamou Abraão para que obedecesse e para conquistar. E o que Deus disse para Abraão serve para mim, serve para você. Deus disse: sai da tua terra. Nossa terra representa nossa zona de conforto e acomodação. Sai da tua parentela. Nossa parentela são os nossos relacionamentos, que por sinal são ótimos e necessários, mas não podemos ser escravos deles. Sai da casa do teu pai. Sair da casa do pai é romper com os sentimentos de mesmice para se lançar no novo de Deus. É se libertar do sentimentalismo que nos escravizam e nos impedem de viver a plenitude do nosso chamado. Em segundo lugar, submissão. Submissão é a sujeição e a adesão espontânea à vontade de alguém. Nesse caso, do nosso Deus. Submissão não é algo assim tão fácil de aceitar, pois ser submisso é ser passivo e ser humilde. E uma das coisas que mais atrapalha a vida e a caminhada de uma pessoa é o fato de ela achar que pode resolver tudo sozinha, mas não tem jeito. Todos acabam esbarrando na necessidade de submeter a vontade de Deus. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois em tudo ele buscava conselho de Deus. E é nítida a ligação e o respeito que Davi tinha e cultivava por Deus. Davi foi profeta, rei e sacerdote, mas sempre se submeteu aos desígnios de Deus. Em terceiro lugar, a renúncia. Renúncia é deixar ou abdicar voluntariamente do direito ou da posse de algo. A maior renúncia da história aconteceu há pouco mais de 2000 anos, quando um brado muito forte ecoou por toda Jerusalém. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo 46, a parte A, diz que: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Neste momento, Jesus, o verdadeiro Filho do Deus vivo, o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo, estava abdicando e renunciando o seu trono e sua vida, e em sacrifício se ofereceu para nos resgatar da maldição do pecado e da morte eterna. Jesus renunciou à sua glória e, sendo homem, renunciou seus direitos de defesa, e perante seus acusadores permaneceu calado, sendo condenado à morte e morte de cruz. Não acusou ninguém até ser finalmente martirizado. No meio desse martírio, suplicou ao Pai o perdão para os seus carrascos. Mas, sendo condenado à morte e morte de cruz, Jesus salvou um que estava crucificado ao seu lado e consumou a grande obra da salvação quando bradou em João 19:30: tudo está consumado. Eu quero terminar esta palavra nesta tarde dizendo que hoje nós podemos aprender que viver na dependência de Deus é uma escolha. Ou dependemos de Deus ou dependeremos de homens.
Se você não depender de Deus, com certeza dependerá de médicos, advogados, chefes e por aí vai. Precisamos abandonar a dependência humana, pois o homem está sujeito a falhas. Os homens têm seu preço e se corrompem. Os homens mudam de ideias e os homens dependem de outros homens. E para concluir, não existe necessidade maior para uma pessoa que não seja a dependência de Deus. Para vivermos na dependência de Deus, temos que entregar nossa vida totalmente para Ele. Devemos consagrar a Ele cada segundo e minuto, cada ação e atitude, cada pensamento e cada palavra para Deus. Enfim, tudo, mas tudo mesmo que permeia e sustenta a nossa existência deve estar nas mãos do Deus Altíssimo. Que Ele, pois, nos abençoe. Glória a Deus. Eu não sei andar sozinho com minhas forças. Eu não consigo. Eu preciso ser guiado por Ti. Preciso ser ajudado por Ti. Preciso ser alimentado por Ti. Senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa